Aula Orçamento de Capital e Alavancagem. Parte 2. Abordagens para analisar projetos em empresas alavancadas. A nossa disciplina tem o foco em decisões de investimento de capital, análise de projetos de investimento. Nós vimos no início da disciplina os métodos, taxa interna de retorno e VPL, demos muito destaque ao VPL, trouxemos algumas técnicas para melhorar esta análise, simulação, sensibilidade e cenários, e depois partimos para incorporar o risco na análise dos projetos. Decidimos pelo caminho de incorporar o risco na taxa, no custo de capital. Então nós concluímos até a aula passada o custo médio ponderado de capital, o custo do capital de terceiros em função do risco de inadimplência e o custo do capital próprio em função do risco sistemático. E aqui o beta de uma empresa que tem, o beta do capital próprio de uma empresa que tem alavancagem e o beta do capital de uma empresa sem alavancagem. Nesta aula, nós vamos trazer 3 abordagens também tratando de trazer a alavancagem para análise de projetos. Essas abordagens são valor presente ajustado, fluxo de caixa para o acionista e custo médio ponderado de capital. A primeira abordagem, valor presente ajustado, nós temos aqui valor presente ajustado, que é o VPL dos projetos, quando os projetos são financiados sem dívida, apenas com capital próprio, e o valor presente líquido dos efeitos colaterais, que são economia fiscal da dívida, que nós destacamos na parte 1 desta aula, custo de emissão de novos títulos, que nós vimos na aula passada, e 2 outros efeitos aqui, custos de dificuldades financeiras e subsídios para o financiamento com dívida, que nós vamos ver em estrutura de capital no segundo semestre. E há também subsídio com redução e isenção de impostos. Veja que aqui nós estamos trabalhando com VPL de projetos. Nós deveríamos chamar este método aqui não de VPA, mas de VPLA, valor presente líquido de projetos que têm financiados com capital de terceiros, com alavancagem. Este método, nós temos então o seguinte, o valor presente líquido quando há dívida, é o valor presente líquido sem dívida, mais o valor do benefício fiscal. Estamos aqui apenas destacando este primeiro efeito colateral. Olha só, o VPL com dívida é o fluxo da empresa sem dívida, menos o investimento para chegarmos no VPL, mais o valor do benefício fiscal. Aqui há uma questão, por que trazer a valor presente o lucro e não uma medida de fluxo de caixa? É possível se trabalhar com os dois, é possível, por exemplo, se trabalhar com fluxo de caixa operacional livre. Por que nós estamos representando aqui, nós estamos trazendo o lucro? Se nós tivermos a depreciação como uma boa estimativa do que pode ser investido para que o capital se mantenha produtivo, o LAGIR é uma boa medida de fluxo de caixa gerado pela empresa. O segundo método, ou a segunda abordagem, fluxo de caixa para o acionista. O valor presente líquido de um projeto com dívida, ou seja, se ele também é financiado com dívida, se nós estamos falando de uma abordagem para o acionista, nós partimos do lucro líquido, aqui nós temos a mesma consideração da depreciação para trazer o lucro líquido ao valor presente, descontado pelo custo do capital próprio. Vejam que aqui o custo do capital próprio, ele é dado por esta fórmula aqui é de Modigliani e Miller. Diferentemente do que nós apresentamos até a aula passada, que era o custo do capital próprio pelo CAPM. Quando nós estudarmos estrutura de capital, nós faremos
uma comparação entre o custo do capital próprio na formulação de Modigliani-Miller e o custo do capital próprio na formulação do CAPM. Isso nós vamos ver lá no capítulo 17. Então nós temos aqui o valor presente do fluxo para o acionista menos o investimento do acionista, o que resume a nossa segunda abordagem. A terceira abordagem, o custo médio ponderado de capital. Então nós temos aqui o valor presente líquido de um projeto financiado com dívida, o fluxo gerado trazido a valor presente pelo custo médio ponderado de capital, menos o investimento, ou seja, aqui o VPL. Veja só, o custo do capital, o custo médio ponderado de capital, aqui o custo do capital de terceiros e novamente o custo do capital próprio. Nesta formulação, nós temos o custo do capital próprio sendo determinado pela formulação de Modigliani-Miller e não pela formulação que nós tínhamos visto até a aula anterior pelo CAPM. Então aqui nós estamos trabalhando com o quê? Com essa formulação para o custo do capital próprio, que vem de Modigliani-Miller e que vamos usar aqui também. Então, perceba que nós temos agora uma nova abordagem, onde nós trazemos uma outra formulação. Lá no capítulo 17, quando estivermos estudando estrutura de capital, nós vamos trazer essas duas abordagens e fazer uma comparação entre elas. O que seria o custo do capital próprio a partir da formulação de Modigliani-Miller e o custo do capital próprio a partir da formulação do CAPM, que nós já vimos até a aula anterior a esta. Se as premissas forem coerentes, as três abordagens que nós acabamos de passar, elas fornecem o mesmo resultado. Dependendo da informação que o analista tem, uma abordagem é mais simples do que a outra para se aplicar. E aí tem uma diretriz sugerida pelos autores que estamos acompanhando, que a diretriz é a seguinte: o custo médio ponderado de capital ou o fluxo para o acionista são mais fáceis de se usar quando a empresa tem um índice meta para a estrutura de capital, para essa relação aqui, capital de terceiros e capital próprio. Quando a empresa não tem uma meta para este índice, para esta estrutura de capital, e ela apenas sabe que ao longo da vida útil do projeto haverá um determinado nível de dívida, o valor presente ajustado ou o valor presente líquido ajustado é mais fácil e viável de se usar. Esta foi a parte 2 e com isto nós encerramos as duas partes para a aula Orçamento de Capital e Alavancagem. Aqui estão os exercícios. Para esta primeira disciplina, façam estes exercícios indicados aqui. Há uma diferença de respostas para quem tem a edição americana, por conta da alíquota de imposto de renda. E aqui está a bibliografia que eu usei para esta aula. Qualquer comentário, me escrevam. Obrigado.